Começando mais uma live aqui no meu perfil. E hoje eu vou bater um papo com a Elo, que mora em Londres. Espero que vocês gostem. Ela tem muita coisa para acrescentar, ela também é bem alto astral. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Oi! Oi! Então vamos lá. Já vamos começar, porque tem muito assunto. Muita coisa pra gente falar aqui. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você Eu aqui. que Sei que você é uma mulher muito agradeço. ocupada. Até parece. É, sim. Adorei, me senti super lisonjeada, gente. Minha primeira live, tô me achando aqui. Mentira! Ah, que bom. Fico feliz Obrigada. de ser a primeira aí comigo. Vai ser a primeira de muitas, tenho certeza. Vamos ver. Então, por favor, se apresente, fala de onde que você é do Brasil, o que que você fazia lá. Bom, então, pra quem não me conhece, oi, gente, muito prazer. Eu sou Elo Escoparo, eu sou de São Paulo. E no Brasil eu trabalhava já no banco, né, na indústria bancária, e eu trabalhava no departamento internacional de um banco. Trabalhava já com produtos internacionais. Então, eu sempre estive meio inserida aí na parte internacional do Uhum. negócio. Já estava no pezinho ali internacional. Eu já Já. sei, mas eu vou perguntar para quem não te conhece, você sempre teve sonho de morar fora ou foi algo que aconteceu assim? Eu gosto de falar que enquanto minhas amigas a gente era criança, e aí as minhas amigas falaram, eu quero ser cantora, popstar, dançarina. Eu falava que eu queria morar fora do Brasil. Nem sabia onde, não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que Uhum. era isso que eu queria. Ah, que legal. Eu me identifico muito com isso. Eu também sempre quis. Não assim no sentido de morar para sempre, sabe? Mas eu queria conhecer, viajar. E é muito legal. Se a gente fosse Sim. amiga nessa época, a gente ia sonhar muito junto. Com certeza. E eu tenho o costume de falar também que tem gente que nasce com um bichinho, que esse bichinho morde a pessoa e tem essa inquietação para fazer as coisas e sair do Brasil e desbravar o mundão aí. E É eu fui uma verdade. dessas pessoas e você também, né? Que nasceu com esse bichinho dentro da gente. Bichinho da viagem, né? É isso mesmo. Sim. E então fala pra gente, então, você já tinha esse sonho desde criança, e aí veio a adolescência, fez faculdade. Qual foi a sua primeira experiência internacional? Eu comecei, na verdade, a me inserir também na língua inglesa muito cedo, né? Hum. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos, mais ou menos. Então, eu sempre tive esse interesse, eu sempre gostei muito. E aí, quando foi para escolher a faculdade, eu escolhi também algo nessa área, sempre estive voltada para isso, sempre soube o que eu queria. Fiz comércio internacional no Mackenzie e aí logo depois que eu entrei na faculdade, acho que não deu um ano, eu já entrei também para trabalhar no banco, no departamento Uhum. internacional, Ah, né? que ótimo. E a, sim, e aí você perguntou da primeira experiência, né, Isso, internacional. a primeira experiência Bom, internacional. então assim, como eu estava lá inserida nesse ambiente internacional, esse banco, ele dava pra gente algumas oportunidades, né? E aí eu me arrisquei, pedi, né? Eles ofereciam alguns estágios, assim, internacionais. E aí eu estava terminando a faculdade e eu falei, por que não, né? Vou tentar. Mas junto com o estágio, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio. Era a primeira coisa que eu queria fazer, né? Uhum. E assim, eu até gosto de falar porque, não sei, às vezes quem não me conhece tá aqui vai falar assim, nossa, não, mas a menina tinha tudo na mão, para fazer acontecer e tal. Só que não, gente, eu batalhei muito para conseguir essas coisas. Então, assim, desde o meu intercâmbio foi uma coisa suada para eu conseguir, entendeu? Por isso que eu sempre falo muito para as pessoas, irem atrás dos seus sonhos, serem determinadas e assim, lutar para que isso realmente aconteça. E Ah, eu aí acho eu resolvi ótimo você. fazer. Desculpa. Eu acho ótimo você trazer isso, porque tem muita gente que só vê foto no Instagram e nem É, imagina, né? Então fala, essa daí a família dela tem dinheiro, pagou o intercâmbio. E é legal a gente exatamente. trazer isso, sabe? Para as pessoas verem que você teve que correr atrás e melhor, mais do que isso, você consegue incentivar pessoas também que às vezes está lá e pensa que não tem possibilidades, porque realmente as coisas são difíceis. E a gente está aqui para mostrar que Sim, não, né? Que a gente conseguiu, todo mundo é, pode conseguir. Ótima essa história. exatamente. É o famoso que quem vê close não vê corre, né? É, perfeito, isso mesmo. Quem vê postinho no Instagram vai falar, essa daí teve a vida fácil, conseguiu, mas não, gente, foi suado, viu? Foi suado.
Ah, isso aí, parabéns. Eu acho que ainda dá mais, assim, gostinho, né? Tipo, nossa, eu consegui. Que felicidade isso, que orgulho, né? Ó, Totalmente. quem é Luzia? A sua... Tá falando, Ai, minha minha avó. guerreira. Ah, que linda! Um Linda. beijo pra senhora. Falou, minha guerreira. Maravilhosa. Beijo, vó. Linda. Obrigada. Então tá. Daí você então correu atrás disso e foi fazer o intercâmbio. Isso. Aí eu batalhei e tal. Aí tava terminando a faculdade. E aí eu fui fazer o intercâmbio. Que inclusive tem uma grande amiga que, assim, me incentivou muito. Às vezes você tem que se cercar de pessoas que vão incentivar Sim. você a sonhar e fazer as Uhum. coisas acontecerem, entendeu? E aí, eu tava meio desistindo. Aí ela falou: Meu, você sempre teve esse sonho. Por que que você vai deixar de fazer isso? Não deixe que sonhos sejam apenas sonhos. Olha, Então, concretiza isso. E é uma frase assim que eu vou levar pra minha vida inteira, entendeu? perfeita. E, e aí foi isso. Eu fechei o intercâmbio para Boston. Fechei tipo um ano antes, dividi em 400 milhões de vezes para Foi por uma começar a agência ou pagar. você fez tudo particular? Eu fui por uma agência, até posso falar o nome aqui, foi Claro, claro. A Experimento, chama o nome da Uhum. agência, Experimento. Indico muito, tive muito suporte deles, assim, tiraram e supriram todas as minhas dúvidas e foi incrível. E aí, junto com o intercâmbio, foi essa como é que eu falo? Posso falar? A finalidade que eu dei pro banco, né? Falei assim, olha, eu já tô indo para lá, e aí, né? A agência que eu pedi o estágio foi em Nova York. Eu falei, Boston, ali em Nova York, tá mais ou menos Uhum, pertinho, né? pertinho. Vamos ver se dá certo. E aí eu fui aprovada. E aí Ai, deu que ótimo. certo de conciliar as duas coisas. Parabéns, Elô. Primeiro, assim, eu acho que você é um exemplo. Eu já fiz uma live aqui com a Marie também, que foi a mesma coisa que você, sabe? A cara de pau mesmo, de chegar e É, pedir, né? Como dizem muito hoje em dia, o não você já tinha. O que custava você perguntar? E outra, eu acho que também exatamente. o banco viu você como uma funcionária que estava correndo atrás, né? Você estava indo para estudar Sim, inglês. Então, eles falaram, por que não dar essa oportunidade para ela? Sendo que ela vai, né, melhorar, vai agregar e voltar para cá e vai trazer coisas boas pra gente. Então, quem tem sim. qualquer oportunidade, gente, tem que ser cara de pau mesmo, pedir. E Tem. você foi, eu acho que você foi uma colocação perfeita. E quanto tempo E você eu fez de acho. curso? Então, o intercâmbio foi de um mês, né? Mas aí Uhum. eu já também gostaria de salientar o seguinte, né? Eu já tinha uma bagagem de inglês, né? Então, assim, eu comecei a Ah, estudar tá. inglês muito cedo. Então, é até uma coisa assim que eu queria salientar, porque esse um mês, para que ele serviu para mim? Para me destravar, né? Uhum. Porque no banco eu já usava o inglês, né? Eu trabalhava com produtos internacionais, trabalho hoje, inclusive, mas já trabalhava com produtos internacionais, então eu tinha que falar o inglês. Só que quando você fala um inglês de business, É só você fica aquilo, muito né? ali, é só aquilo, você fica num vocabulário muito presinho, Restrito, assim, né? muito Uhum. específico, restrito, entendeu? E aí, quando eu me vi nesse um mês lá, eu precisei falar tudo, entendeu? Ótimo. Uhum. E isso faz muita diferença. Então, assim, Então, não, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, eu Não, ia falar eu assim, dicas, né? Então, por exemplo, se uma pessoa não tem uma bagagem, um mês é pouco tempo, né? Claro, quanto mais você estudar, daí você tem que ir adaptando aí com as suas necessidades e com a experiência, com a bagagem que você já tem. exatamente. Na minha opinião, um mês, assim, se a pessoa quer aprender o inglês, o idioma, um mês seria pouco tempo, entendeu? Uhum. Seria bom ela já tentar aprender antes, ou, se possível, ficar mais tempo para você realmente, assim, imergir na cultura e na língua para você ter que se virar e falar tudo, sobre tudo. Ótimo. E só para a gente deixar entender assim, você fez um mês de curso e depois você fez um tempinho de estágio ou foi junto? Assim, quando você estava estudando, você fez o estágio. Como que funcionou isso? Não, foi assim. Primeiro eu fui para Boston, então eu fiz lá o meu um mês de curso, né? Aí depois da Uhum. graduação desse um mês de curso, eu voei para Nova York e aí comecei o estágio na agência. O estágio Ah, não foi legal. muito tempo, durou, sei lá, tipo, menos uma semana, assim, porque eu peguei um feriado na mesma semana. Não Uhum. foi muito tempo, mas, gente, eu andando Valeu pelas muito. ruas de Nova York, assim, ó. New York, aquela música tocando na minha cabeça.
Ai, que Foi, demais. assim, a realização de um sonho. Valeu muito a pena. E você recomenda para o pessoal ir fazer curso de inglês em Boston? Você teve uma experiência? Gostou da cidade? Eu me apaixonei pela Ah, cidade. sério, que legal. Boston é muito, muito linda. Porém, eu não fui na época do inverno, né? O inverno lá é bem Bem frio, né? rigoroso, bem, bem rigoroso mesmo. Então, assim, aconselho a irem, né? Foi uma cidade muito receptiva, é uma cidade onde tem muitos estudantes, então, assim, eles estão acostumados com esse movimento de estudante na rua, o pessoal se Ah, que encontrando, mais. indo fazer coisa junto. Tem paciência também com o inglês, né? Nos lugares que você vai pedir as coisas. Então, sim, foi uma cidade bem receptiva e eu aconselho. É lindo demais lá. Legal. E qual época do ano que você foi? Eu fui na. Eu quero falar primavera, mas eu não tenho certeza sobre as estações de lá. Mas foi em setembro, meu curso, e aí logo eu fui para Nova York. Tá, mas Não eu tenho acho certeza que se é a eu não mesma lembro agora estação. se é Eu igual acho. aqui. Eu acho que é igual aqui. Então, não Ah, não sei. lembro. Mas eu acho que foi ou primavera ou Ou outono, assim, outono, tá. não tava no inverno. Foi antes do Ah, tá. inverno que eu fui. Então é bom para o pessoal saber que foi um clima, então foi agradável, assim, não tava. Principalmente a gente está no Brasil, né, acostumado com as temperaturas altíssimas. Quando você for fazer um intercâmbio ou alguma coisa fora do país, preste atenção na estação que vai estar lá, para você já ir se Isso. preparando, né? Importante mesmo, ainda bem que você lembrou. Até porque, né, igual você falou, uma pessoa que tá acostumada com o Brasil foi fazer um intercâmbio de apenas um mês e pegar o pico do inverno, nossa, não vai conseguir aproveitar nada, porque é Socorro, difícil, né? né? Exatamente. Vai ter Sim. duas adaptações, com o inglês e com o frio, né? É, e aí um mês não Então, vai dar tempo de se adaptar. Ótimo. Então é, anotem a dica aí, hein? Todo mundo que está pensando em fazer intercâmbio, procurar a melhor estação. Beleza, então você teve essa experiência incrível, maravilhosa nos Estados Unidos, voltou para o Brasil. E aí, qual que foi o próximo passo? Eu vou ficar por aqui, vou viajar. então, né? Aí o bichinho piorou, né? Porque eu nunca tinha saído do Brasil e ele já tava aqui. Aí eu saí e falei, meu Deus do céu, é isso que eu É quero, isso eu mesmo. preciso fazer alguma coisa. E aí, né, na época meu namorado, né? Hoje ele é meu marido, mas ele também sempre tem o bichinho também, então casou uma coisa com a Ah, outra. perfeito. E aí a gente começou, né, a planejar, a pensar o que que a gente podia fazer e tal, não sei o quê. E eu sempre pesquisando os países, né, que eu poderia ir para imigrar e tal. E como eu só tinha ido para os Estados Unidos, foi assim uma paixão avassaladora, entendeu? Imagino. Então, eu estava muito focada assim em tentar qualquer tipo de visto para ir para os Estados Unidos. Uhum. Inclusive, falando da cara de pau que você falou, quando eu estava lá na agência de Nova York, eu falei, gente, estão precisando de ajuda aí? Tem Servir um um. café? Ah, tá Qualquer certo, coisa, eu tô vai que aqui, é. ó. Tinha uma vaga ali bem naquele momento. Sim, então, o que você falou, não a gente já tinha, né? Mas no caso foi não mesmo. Mas Tudo bem. enfim, Tinham outros aí planos melhores. Deus sabe de tudo. E Eu aí sei. a gente ficou pensando, né, o que poderia ser feito e tal, não sei o quê. E aí um dia, né, meu sobrenome é Scoparo, e aí meu marido falou assim pra mim, que era meu namorado na época, será que você não tem direito à cidadania italiana? Aí eu falei, nossa, como é que é, rapaz? Ah, e você Vamos nem atrás antes, disso nem tinha aí. pensado nisso. Nem tchum, a gente Nossa. tinha tentado ver visto para ir para a Austrália, que ele fez faculdade na Austrália, e aí o clima é muito bom, então foi uma coisa que me interessou. Tentei de ver para imigrar para o Canadá, várias coisas, e nem tinha Nossa. passado pela minha cabeça. Mesmo já tendo ouvido histórias da minha avó contando, Então, nem tchum. Enfim, aí comecei a pesquisar sobre isso e ir atrás. E aí, falando agora da da cidadania, né? cidadania Da italiana? Uhum. cidadania em si, é, fui atrás disso, pesquisei, corri atrás de tudo que precisava, foi suado de novo, juntar todo o dinheiro, porque é É caro, caro, não é um processo barato. sim. Vendi brigadeiro, vendi minhas roupinhas, tudo, minhas blusinhas, fiz vários corre e aí juntei toda a documentação no Brasil, fiz sem nenhuma assessoria no Brasil, fui pesquisando Sozinha no mesmo. YouTube, um monte de coisa. Ótimo.
E aí achei um assessor na Itália, meio doido essa ideia, não indico ele, já vou falar que eu não vou indicar. Ele é meio Depois a tantã. gente conversa em off o nome, porque eu também não indico o meu, É, mas tudo bem. ai, gente, doidinho. Enfim, aí fui pra Itália, fiquei lá um mês pro processo da cidadania. E voltando um pouquinho, quando eu tava pra ir pra Itália, fui lá de novo na minha chefe, lá no banco que eu trabalhava, falei, então, tô sabendo aí, né, que tem umas agências fora também da Europa, tem uma em Londres, uma em Luxemburgo. E aí fui lá pedir de Ah, novo, que também legal. juntando a passagem que eu já teria da Itália, ou seja, já estaria na Europa, e aí aproveitando para ver se não Uhum. dava para desviar um pouquinho o caminho para fazer lá também. E aí foi aprovado Legal. novamente. Eu ia te perguntar quanto tempo foi de quando você voltou dos Estados Unidos para o Brasil e para você ir para a Itália? Quanto tempo durou aí? Olha, o meu intercâmbio foi em 2016 e a primeira vez que eu fui para a Itália foi em 2018. Então, Ah, dois tá. anos, Então, né? uns 2 anos aí. Tá bom. É um pouquinho Aí foi menos porque eu aprovado. voltei no final de 2016. Então deu um ano e pouquinho aí. O bichinho já Um tava pouquinho. se Mas mexendo foi bom da demais. empresa ver que você voltou, que você continuou trabalhando, né? Então, Sim, assim, teve bastante tempo ali, agregando todo o seu conhecimento, questão do inglês. E aí você pediu para vir para a Europa e deu certo, foi aprovado. Parabéns mais uma vez, sim. conseguiu. E aí, primeiro, Obrigada. você foi para Itália ou você já veio direto para Londres fazer o estágio? Qual que foi o processo aí? Bom, então primeiro eu fui pra Itália. Fiquei um mês lá, tirando a Uhum. cidadania. Fiz na Sardenha. Inclusive, gente, recomendo o lugar para ir viajar. Maravilhoso. Verão Sensorial, aí, ó. paradisíaco. É. Ai, que Então lindo. aí fiquei um mês lá fazendo a cidadania. A primeira parte, né? E aí depois eu fui. Ai, meu Deus, agora a sequência eu esqueci. Mas eu acho que eu fui primeiro para Londres. Eu vim primeiro para Londres Não tem e depois problema. para Luxemburgo. Tá. É. Eu acho que eu vim primeiro para Londres, acho que foi isso mesmo. Vim primeiro para Londres e depois eu fui para Luxemburgo. Aí Aí você fiquei ficou aqui quanto tempo em também. Londres? Fiquei também menos de uma semana. O estágio deles é bem rapidinho, porque você basicamente passa pela agência inteira, em todos os. Você faz uma Uhum. rotação em todos os setores para Ah, que conhecer. Você legal. não vai trabalhar de fato, É, entendeu? Você faz uma rotação nos setores, e aí foi tipo menos de uma semana. Acho que foram alguns dias só, 3 dias e tal. E aí. Só que aí, né, gente, eu cheguei em Londres também, eu falei, uau, ai, adorei, achei maravilhoso, me apaixonei. E aí também já ficou na nossa cabeça, né? Já tirando essa cidadania italiana, Londres, a gente ficou, hum, já é uma opção. interessante, é uma opção. Uhum. E aí depois fomos para Luxemburgo. Eu tô falando fomos porque o meu marido foi comigo, né? Ah, tá, ele Dessa tava vez, junto com você. Uhum. dessa vez eu levei ele. E aí fomos para Luxemburgo também, é um país maravilhoso, assim, bem pequenininho, mas também cogitamos a possibilidade de ir morar lá, de tanto que a gente gostou. Lugar Olha, eu lindo, ouço falar maravilhoso. bastante, sabia, assim, de Luxemburgo, pessoas que foram pra lá e gostaram bastante. Legal. Ai, é Então aí lindo, já né? Quando falou tem a a segunda oportunidade. opção. O bom da É, cidadania, né, italiana, como você disse, é um processo caro, é burocrático, dá muito trabalho, dá dor de cabeça, mas vale muito a pena, porque, igual, por exemplo, você teria aí 20 e poucas opções de países para você escolher para morar dentro da União Europeia. Então, agora o Reino Unido não faz mais parte, exatamente. mas para quem ainda está, né, É, interessado em fazer a cidadania, olha o tanto de opções de países aí, gente, abre um leque gigantesco, né? Fora que facilita para você tirar exatamente. visto para os Estados Unidos, até mesmo para outros países, enfim. Várias Tá, e como foi a facilidades, experiência no né? Luxemburgo? Você gostou? O pessoal te recebeu Ai, foi bem? maravilhoso. Sim, o pessoal lá, assim, foi bem mais receptivo que o pessoal daqui de Né? Londres, pra ser sincero. Que legal. Muito mais, tanto que assim, eu fiquei muito mexida, porque o pessoal me recebeu super bem, fizeram festa, café da manhã, não sei o que, maravilhoso. Olha, que legal. E o lugar, assim, lindo, você não vê um papel na rua, tudo lindo, maravilhoso. Aí eu fiquei, ai meu Deus, Felipe. Quando E eu voltei pro agora? Brasil, depois disso, eu fiquei muito mexida. Foi, assim, Ficou dois países que, tipo, balançada. ficaram na nossa cabeça, assim. Uhum. E vocês chegaram a cogitar outro país ou ficaram só balançados por esses dois? Quando resolveram mudar Bom, mesmo?
como eu te disse, nossa primeira opção sempre tinha sido Estados Unidos, né? Mas aí, Uhum. quando começou toda a ideia da cidadania italiana, a primeira opção sempre tinha sido Londres. Também pensamos, no Canadá, eu não sei se facilita a cidadania italiana, mas Ah, realmente acho que... foram esses dois. Foi Ah, tá. Londres e Não teve mais. Luxemburgo. Não, até Tá por bom. conta da agência lá, né, em Luxemburgo. E é até uma coisa interessante de falar, porque na época eu conversei com os meus chefes sobre, né, Luxemburgo, sobre como tinha sido na agência, eu conversei no Brasil, Uhum. e eles deram a entender, assim, que em Luxemburgo até teria como ter uma vaguinha, Uma assim, tipo, transferência, daria para meter talvez. uns pauzinhos, Não Uhum. transferência, porque, assim, é muito caro expatriar, né? Ah, Mas sim, como eu mas teria te cidadania, desligar e depois ser contratada lá. isso, e contratar lá. Ah, legal. Igual o que aconteceu com a minha amiga Mas, na né, Irlanda. Ela veio aconteceu assim isso pela com ela. empresa, mas não é em Dublin, é em Cork. E aí Tá. ela conseguiu pela mesma empresa, mas fica bem mais fácil, né? No caso, ela não tem a cidadania. Então foi uma oportunidade que apareceu. Então, Ah, pessoal, legal. dica, né? Que tem muita gente que tá pensando, eu já trabalho em uma empresa que tem sedes em outros países. Já fica atento a isso. Quais são esses países? Se você já fala o idioma do local, já vai pesquisando, porque a gente sabe que tem sim oportunidades, né? Basta você estar preparado no momento certo, na verdade, Lu? Prova É viva tá aqui, ó. verdade. Tá bom. E aí, o que que você, então, vocês decidiram, optaram por Londres? Chegaram a cogitar outra cidade da Inglaterra ou não? Ai, não. Nós somos pessoas muito de cidade grande. Aham, São Paulo, né? Falou, vamos para A gente de Londres. São Paulo, então não tem como. Até cheguei a morar no interior de São Paulo um pouquinho e não consegui, tanto que minha mãe continua Sério? lá, mas eu voltei para São Paulo, Qual tipo, 4 cidade? anos depois. Marília. Marília, legal. Não, então a Elo é da cidade grande, da metrópole, não Sou tem da jeito. cidade grande, sou. Então você tá no lugar certo, né? E quando que vocês Tô. chegaram em Londres? Nós chegamos Que em vieram de junho. Malicuia. Malicuia. Junho de 2019. Então, faz um pouco mais de um ano e meio que estamos aqui. Bacana. E aí, quando chegou em Londres, conta pra gente como foi a sua primeira experiência de trabalho. Primeiro, né? Já assisti seus vídeos, já sei. Mas você já veio com a ideia de procurar um trabalho na sua área. E conta pra gente essa experiência aí de procurar trabalho. Qual foi o seu primeiro trabalho? Ó, gente, quem me conhece sabe, mas eu vou falar aqui. Eu sou 100% honesta, tá? Eu sou sincerona mesmo. Então, assim, Adoro. mesmo eu já tendo inglês, que eu vou falar que eu achava que eu tinha, porque quando chegou aqui o negócio ficou diferente. Feito Uhum. intercâmbio, feito 3 estágios fora. Quando eu cheguei, bateu um desespero de assim, aqui, gente, é vida real, assim, você realmente tem que lidar com tudo e se virar nos Sim. 30 com tudo com o inglês. Fora o sotaque, que eu tava acostumada com sotaque americano, né? Aí eles Hum. chegam aqui, bottle of water. Gente, que é Aí isso? você fica, o que que tá falando? Tá falando, É gente? bom que a gente Não não é se assim que sente fala. só você falar isso, é. Porque tem muita gente que fala, né? Ah, como assim? Inglês é inglês, gente, não é. E Não eu é. falo, o pouco que eu sabia era o inglês americano. E quando chegou aqui, eu falava, mas o que que é isso? Não foi isso que eu aprendi. Então é bom você falar isso, porque você teve experiência, né? E aí quando chegou foi esse choque. Aí você pensou, Foi o e choque. agora? Foi o choque. E assim, sendo honesta, assim, eu cheguei, obviamente, eu gostaria de trabalhar na minha área, que é uma coisa que o que eu fazia lá, em qualquer lugar do mundo tem. Então, assim, é um produto internacional específico que vai ter em qualquer Ótimo. país, entendeu? Então eu falei, bom, Uhum. fechou, vai rolar. Aí eu cheguei aqui e bateu o desespero. Travei total, gente. Pra tudo eu falava pro Felipe, vai na frente, fala aí, que eu não queria falar. Sério? Tava com vergonha, travei muito, muito, muito. Nossa. E aí eu falei, Ó, o pessoal bom, tá comentando aqui. Ai, desculpa, Lu. Só pra gente não perder, ó. O pessoal tá falando. A Lu, Viaja com a Lu, disse: também sofremos com sotaque. A Malu até deu risada, falou que é verdade. A Su falou.
Verdade, me sinto mais reconfortada agora. Então, obrigada por compartilhar com a gente, porque com certeza nos deixa um pouco mais tranquila e também tranquiliza quem tá chegando. Não, gente, é com todo mundo isso, assim. E é o que eu tô falando, eu achava que eu falava inglês. E assim, eu falava, só que não a vida real daqui, entendeu? Tanto que eu brinco que um dia eu tive Uhum. que falar a palavra descosturando. Gente, que escola de Nossa, inglês que você vai aprender ensina isso nenhuma, nenhuma. descosturando, gente? Entendeu? Então, assim, quando é vida real, aí você chega e bate água na bunda, você fala socorro. E agora? Mas então, bom, aí cheguei aqui, né? Falei, meu, não vou procurar emprego em banco, porque às vezes eu tenho muita dificuldade de acreditar em mim mesma, né? Eu tenho trabalhado nessa minha autoconfiança Falta para ser de mais confiante. confiança, assim. Então, Uhum. eu falei, meu, eu vou precisar, eu quero isso. Antes de aplicar para as vagas, eu quero trabalhar em algum outro lugar para eu ver que eu consigo viver inglês e Uhum. para eu Quebrar o desinvestar gelo. falar, quebrar o Isso. gelo, exatamente, Uhum. né? E aí eu fui procurar emprego, assim, o que as pessoas chamam aqui de subemprego, né? Mas que são empregos honestos e Sim. totalmente válidos, né? Que são empregos mais informais, como a gente diz. É. E aí eu fui Mas. atrás, mandei. Oi, fala. Não, não, pode falar. Aí eu comecei a mandar, né? Fui procurar onde que dava para mandar esse currículo para esses jobs de restaurante, de um monte de coisa. Mandei, gente, de loja de sapato. Aí fui lá fazer Saiu entrevista. Falei, ó, cadastrando. sou vendedora, sou. Nunca tinha vendido Nunca nada na vendeu minha vida. nada. Fora os brigadeiros que eu fiz, que eu vendi para fazer essa dona italiana. É. Mas de Nunca loja tive. não tinha experiência. Zero, Mas é entendeu? isso, tem que arriscar, né? Tem que arriscar. E aí consegui um emprego num lugar que fazia salada. É um lugar assim que você vai e monta a sua salada, né? Então você Uhum. vai, chega o cliente, aí você pede a base, todos os ingredientes, tal, não sei o quê. Quem disse que eu sabia o nome de todos os vegetais? Ah, ainda tem isso, é. Porque tem coisa que você não come, você nem vai saber o nome, nem imagina. E fora que tem muita coisa no inglês americano que é É diferente do inglês diferente. britânico, Aham. né? Tipo o pepino. O No pepino, inglês que eles comem americano é, muito, muito aqui. é, é pickles. E aqui é Ah, cucumbers. é muito Então, diferente. tipo, gente, Fica, e vai, o que que ele tá gherkins, né? falando, meu Também que Deus? eles Então chamam. mostra aí. Então, eu não sabia, eu tinha que apontar, literalmente. Aham. Então, Então, aprendeu muito. nossa, muito, gente. E também não vou falar que é indolor, é na base do sofrimento, tá, gente? Hum, É na base do assim, sim, ou você vai, é verdade. entendeu? Isso que eu ia falar, fala pra gente, já que você é sincera mesmo, qual é a realidade de trabalhar em um restaurante? Que eu já trabalhei, fiquei 5 meses. E menina, fala, Elo. Não é fácil, né? Hoje a gente, assim, dá muito mais valor pra quem trabalha, porque realmente trabalhar em restaurante não é fácil. Fala como ficou sua mão. Ai, Débora, você vai me fazer passar essa vergonha aqui. Não, gente, o pior é que eu falo assim, e eu falo, né? Sou pau pra toda obra, vou lá, vou fazer, vou acontecer. Gente, eu fiquei 2 semanas. Tá. É puxado, É gente. puxado, é puxado. E aí lá na salada, então tinha o bowl da salada, tinha em todos os quadradinhos de vegetais, tinha lá a pinça pra você pegar e colocar. E aí depois você botava o molho, O olho. pegava a espátula e mexia. Então, Ou gente, a minha seja, mão ficava assim muito tempo, entendeu? o dia Ela todo. ficava travada nessa posição. Eu Menina. chegava em casa, como assim, Felipe, pelo amor de Deus, faz massagem na minha mão que eu não aguento. Eu não aguentava segurar o celular na minha mão, porque ela ficava Nossa. assim, entendeu? É, foi Foi puxado. bem puxado, foi puxado. Então, assim, eu tiro o chapéu para quem trabalha com isso, para quem faz as coisas, né, acontecerem, trabalha em restaurante, tá ali dia após dia, porque olha, não é fácil. Isso aí, palmas pra todo mundo. Palmas para todo Ah, a Malu mundo. comentou, trabalhar em restaurante é duro, a mão fica uma vergonha. Verdade, nossa, fica. Ainda mais se você trabalha lavando louça, ixi, cortando alimentos, é um sofrimento. Gente, e as pernas, e o pé, a dor no pé de ficar em pé, O não poder pé. sentar. Uhum.
Olha, eu cheguei aqui, sei que a live é com você, mas eu vou contar, né? Já estamos batendo papo aqui. Claro! Eu fui trabalhar em um restaurante de comida brasileira e no primeiro dia eu já trabalhei 12 horas. E 12 horas em pé. Menina, eu nunca tinha trabalhado primeiro assim em pé dessa maneira. Segundo que eu fiquei 10 meses na Itália sem trabalhar. Imagina chegar aqui. Eu cheguei em casa, eu falava pro Você foi do Renan, 8 a foi, 80, né? foi. Basicamente. E eu vim igual você, assim, falando, não, chegar lá, se eu tiver que trabalhar 20 horas por dia, eu vou trabalhar. Eu tô na disposição, já descansei muito. Menina, o primeiro A dia gente. foi tenso. Eu cheguei, assim, sentei na cama, eu falei, eu não consigo levantar nem pra ir tomar banho. Tipo, a perna fica latejando, né? Foi muito difícil. Sim. E aí Inclusive, eu lembro que... Ai, desculpa te interromper. Não, pode Fala. falar, pode falar. Eu acho que a parte da perna é pior, a gente não tá acostumada, né? Gente, é a pior. Inclusive, eu ia falar, Nossa. fazer um merchanzinho aqui, né? A minha sogra acabou de comentar aqui, ó, é chefe Maria Helena. Ela, gente, é Ah, chefe de cozinha. E ela verdade. tem Ah, rotisserie e hamburgueria. Então, isso tudo que a gente tá falando, nossa. ela falou verdade. Ela fica o Verdade. dia inteiro em pé. E assim, né? Então, ela Nossa. sabe bem do É, que a gente tá falando. menina, parabéns, viu? Porque olha, Ai, nós ai, estamos gente, o aqui Felipe aplaudindo aqui, em pé, ó. porque olha, não é fácil. O meu marido tá falando, get me the cloth. A história do pano, Dé. Você viu lá? Você assistiu meu vídeo? Você Ah, viu a história do sim. pano? Aham. Pode Pode contar contar? Dá pra tempo? gente. Não. Claro, claro. Dá? Bora, Então quem tá. manda aqui é a gente. Então, eu lá no restaurante da salada, né, gente? Que eu trabalhei 2 semanas. Aí, eu perguntei assim, e o dono daqui, né? Ele costuma vir aqui e tal. As meninas falaram, nossa, em 2 anos que eu tô aqui, acho que eu vi uma vez. Gente, eu Uhum. entrei no restaurante, ele começou a ir todos os dias. Quem foi me treinar? Ai, meu Deus. Ele, Ele. um britânico Ai, com um sotaque super carregado. E eu pesadíssimo. assim, né? No Ai, meu Deus, desespero. o que eu tô fazendo Quando eu não aqui? entendia nada, para dois sim eu falava um não. Yes, yes. Aí o próximo era no. No. Aí Ok. um dia, ok, ok, ok. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: Give me the cloth. Aí eu, tipo, tá comigo? Give me the Que é isso? cloth. Aí eu falei, Jesus, o que que esse homem quer? Que Aí esse eu homem comecei a quer? pegar tudo que tava na minha frente. Eu fazia assim pra ele. Aí ele, the cloth! Aí eu, Não. the cloth! Gente, eu, Não. eu acho que eu tentei umas 10 coisas. E ele ficando vermelho. The cloth! The cloth! Aí eu peguei o pano, gente. Aí a última coisa que eu peguei foi um O pano. pano. Então, Ai, gente, cloth é é pano. Não pano. esquece Aprendam disso, isso. por favor. É horrível, né? E na hora vai dando um desespero, porque você pensa assim, meu, eu sei falar inglês, não sei. E a pessoa, às vezes, começa a ter um tipo de atitude que você pensa, meu Deus, eu não sou burra. Tipo, calma, eu não tô entendendo, né? Por que que ele não mostrou, né? Ah, lá no Tipo restaurante, quando eu já não isso. sabia, eu pedia pra ela me mostrar. Please show me. Eu já falava assim. Aponta, Aí gente. lá, ó, E o pior é que ele tava Deborah, meio. Deborah. Tipo, minha filha, minha filha. É. E o pior é que ele tava longe de mim. Tipo assim, ele apontava pra um lugar que tinha tanta coisa. E eu ficava tentando. Aquele balcão Falei, da Tó, cozinha que tem tudo, né? o que que você Nossa, quer, Elô. homem? Tó, 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 tó. E aí, essa foi a história do pano. Gente, cloth é pano, tá? Tá Nunca vendo, esqueça disso. pessoal? Ó, a Sheila já aconteceu comigo. A Su falando desesperador, o pessoal tá rindo muito. Mas eu acho que é bom a gente compartilhar para o pessoal entender que todo mundo passa por isso. A Passa gente, por na hora, isso. fica nervoso, gente, mas tem que rir, porque, Tem que né? ir, gente. Fazer o quê? Pelo menos assim, a E gente o tá se trauma arriscando. ensina, né? Ensina, nunca mais você esquece. Perfeito, Nunca mais. é. E na verdade, a gente tá se arriscando, acontece. E aí você vai aprendendo e vai vivendo, vai levando. É isso aí. Botar as caras e ir. Só É. vai. Ai, eu também já passei cada uma que, olha, acho que a gente pode fazer uma live ou gravar um vídeo falando os micos que já passamos em inglês. Porque, Só olha, falando. Vai render, viu? a Caroline disse, nessas horas que aprendemos mais e não esquecemos mais. Não, você não esquece nunca mais. Nunca mais, gente. Porque, Nunca mas mais. na hora dá um desespero mesmo. E às vezes quando você fala uma coisa errada pra alguém, eu já fiz muito isso. Aí eu vou embora, tipo, aí no outro dia eu tô me arrumando, né, fazendo almoço, daí eu, nossa, eu falei aquilo pra aquela pessoa, não Falei tem um nada a bagulho. ver. É, Sim. aí já Eu passou e faço, você fica, acontece a mesma coisa putz, não comigo. acredito.
Ai, tá vendo? É isso, gente. Vida de imigrante. Brasileiras que moram fora passam por isso. Brasileiras no geral, né? Todo mundo, né? Mas vamos Todo mundo, compartilhando gente. experiências pra gente dar risada. Sim. Ó, o Nivaldo falou: Elô, será que Papis vai sofrer desse jeito? Ai, meu pai, gente. Ai, gente, meu pai. É, oi. Ah, legal. Sua família, todo mundo aqui. Todo mundo presente, em Bacana. peso. É, todo mundo sofre. É, Todo mundo. Não tem jeito, né? Tá. E aí, você foi se achou que valeu a pena? Foi assim, soltando um pouquinho o inglês, apesar do sofrimento, né? Cansaço físico. E aí, você não sim. ficou 2 semanas e saiu. E aí, qual que foi o É. próximo passo? Então, foi assim, eu tava 2 semanas lá, só que o que acontecia? No meio do expediente, eu recebia ligação. E Das aí eles vagas, né? deixavam um recado na caixa, né? E Uhum. aí, quando eu saía só do expediente, que eu ia ouvir. E eram Uhum. recrutadores que tinham me achado pelo LinkedIn para Ah, vaga de banco. Então, uhum. assim, eu não estava me dando a oportunidade de tentar, entendeu? Porque quando você saía já era fora do horário comercial, né? Não dava nem Já pra era fora do horário retornar. comercial. Não dava, não podia Entendi. atender celular. Então, assim, ficava muito difícil, entendeu? Aí chegou o momento que você teve que optar, né? Ou continuar ali, ou se dedicar pra conseguir Exatamente. algo. Entendi. É, foi aí E que eu bacana essa parei dica com. do LinkedIn, né, pessoal? Aqui eles usam muito o LinkedIn, Sim. né? Nossa, muito, gente. Acho que toda semana eu recebo uma ou duas mensagens até hoje de Olha, recrutador tentando puxar pelo LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta que eles usam muito aqui. deixar sempre atualizado, tudo em inglês, bonitinho, porque eles usam, então sempre atentos, né? Sim. E com E palavras-chaves, né, do que você faz. Então, assim, coisas muito específicas você, né, coloca lá no LinkedIn, porque é por lá que eles buscam. E pesquisam por aí, palavras-chave. sim. Entendi, tá. E aí, então, você tirou, falou, vou me dedicar a isso. E conta como que foi esse processo. Até você começar a trabalhar mesmo. Aí, né, gente, tava em casa já esperando a ligação. Aí que vem o medo, né, gente? A ligação. Que Quando o telefone aí, toca. gente, quando o telefone toca é um desespero. Eu ficava assim, desesperada. Eu acho que eu contava 5 chamadas. Eu falei, vamos ver se ele desiste? Deixa Ah, ele meu Deus. tocar mais um Eu penso pouco. assim, por que que não mandou um e-mail? É, gente, manda Ai, manda e-mail. um e-mail, nossa. Mas chega uma hora que você vai ter que Sim. atender. Não tem Vai ter que jeito. atender, sim. E é engraçado porque, assim, antes, além das ligações para os bancos, né, eu também tinha começado a aplicar para algumas vagas administrativas. E o Hum, que eu sempre falo para as pessoas que vêm para cá é o seguinte: vai e aplica para tudo quanto é vaga, porque aí você vai ficar calejado da entrevista que eles fazem por telefone. A minha uhum. primeira entrevista foi péssima. Eu não sabia o que ele ia perguntar, eu não sabia o que eu tinha que responder. Então, assim, Não eu fui tava nada calejando, preparada. entendeu? Nada Aham. preparada. Então você vai se preparando aos poucos. É Ótimo. assim, Já é então um assim, treinamento, né? é um treinamento. Então você acaba se preparando com as erradas, né? Uhum. Para quando chega a certa, você tá preparado e sabe exatamente o que falar. Ótima dica. E você lembra mais ou menos quantas entrevistas você fez, mais ou menos por telefone? Nossa. Pra gente ter uma média, assim. Não, foram Olha, muitas. não foram assim muitas. Foram, sei lá, de 10 a 15. Ah, Bastante bastante. até, né? Bastante, sim. Bastante. É. E Sem você chegou a contar. fazer alguma por Skype ou presencialmente? Ou foi tudo por telefone? Bom, Por então, ligação? assim, as primeiras fases das que eu passei, sem contar as vagas que não eram administrativas, que não eram da minha área, tá? Uhum. Tá, Desculpa. imagina. Aí as vagas pelos bancos primeiro começaram com os recrutadores. Então eles fazem uma triagem, né? Tipo assim, vamos Uhum. conversar com essa menina, vamos ver como que é o inglês dela, qual que é a experiência dela. Então eles fazem primeiro uma triagem e aí depois eles falam, ó, a vaga é assim, assim, assado. Geralmente eles não falam ainda a empresa que é, o salário, essas coisas. Uhum. Você tá interessada? A gente pode te representar? E aí você fala, vamos, ou você fala que não. E Tá, aí ele fala, bom, então eu vou mandar o seu currículo pro banco, foi, né, no meu caso, na experiência que eu tenho. E aí vamos ver se o banco se interessa e se a gente tem um retorno. entendi. E eles ficam ligando. E aí? Você tá aí falando com outros recrutadores? E aí, tem outros bancos interessados em Nossa. você? É uma Uhum. disputa entre os recrutadores que, gente, nunca vi. É, porque acredito que eles ganham uma porcentagem, né, Eles por ganham cada comissão, pessoa. ganham. Ah, Uhum. então.
Vocês já ficam desesperados. Ah, vai que essa menina fecha com outro recrutador, ela é a pessoa que vai ganhar. Entendi, Sim. Lu. Mas é bom E também, a, porque daí eles vão fazer de tudo pra tentar que você consiga aquela vaga. A parte deles, pelo menos, eles vão fazer, né? Aí vai depender sim. de você. É. E aí, assim, continuando nessa linha, aí eu, né, no final das contas, eu tava com dois bancos, né, que eu passei nos dois, graças a Deus, e as primeiras entrevistas foram por telefone, que eu Uhum. fiz, e depois começaram as entrevistas presenciais, né, aí depois foi com as managers lá, a head do departamento, depois com RH e tal. E eu tava com os dois bancos ao mesmo tempo. Então foi uma Hum. loucura. Foi assim, um estresse assim, psicológico e emocional, Nossa, porque você tem que imagino. ficar se provando toda hora, entendeu? Tipo, não, eu sou boa, Uhum. eu faço isso, eu mereço, não sei o quê, né? E tudo em inglês, né? É, tudo em inglês, É. né? Mas Então, assim, assim, presencialmente também já fica um pouco mais fácil, né? Mas com os dois eu acredito mesmo que foi muita pressão. E quanto sim, tempo mais ou menos demorou essa fase de entrevistas? demorou, viu? Eu acho que elas começaram mais ou menos no final de julho e até eu começar a trabalhar, comecei a trabalhar no final de setembro. Ah, tá. Uns Então dois demorou, meses aí, assim, um mais ou menos, pouquinho. é? Sim, sim, Entendi. sim. E na semana que é 2 meses de nervosismo, de expectativas, entrevistas, ligações. Total. E os Hum. dois recrutadores brigando comigo, né? Não, você tem que falar pra esse. Não, você tem que falar pra esse. Você tem que falar pra esse. Ai, gente. Nossa, foi difícil. E você recebeu a proposta do banco, né? Ou falando que se você queria trabalhar ou não. É, próximos, assim, um do outro? Como foi? Então, é muito engraçado porque, assim, primeiro, né, eu sou cristã, né? Acredito muito em Deus e eu sempre peço pra Deus me guiar em tudo que eu faço. Uhum, E ele me dá, assim, um sentimento, um quentinho no coração de, assim, tipo, vai por esse caminho ou vai por esse outro caminho. uhum. E aí, eu recebi primeiro a proposta do banco que não era o que eu queria. E Hum, eles fizeram a offer. Falaram assim: beleza, você aceita? Você uhum. aceita fechar o contrato com a gente? E aí eu fiquei, "Ai, meu Deus, o que que eu faço?" Eu E agora? fiquei enrolando tanto o recrutador, coitado dele, gente. Eu enrolei muito ele. E eu tava para receber a resposta do outro banco, assim, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Ah, tá. Nossa, olha. E aí eu Foi resposta de pedi pra Deus, Deus pedi pra mesmo. Deus. Totalmente. E o banco que era o que eu queria me respondeu no segundo dia, quase 5 horas da tarde. Nossa, aí você já tava Então, pensando, e assim, agora? Será que é um sinal para eu aceitar o total, outro? eu tava pra falar pro outro que eu ia aceitar, entendeu? Uhum. E aí o outro falou e ligou e falou: "Não, você recebeu a offer, a vaga é sua, você quer?" Nossa, ai, que maravilha. Foi Foi um uma loucura. presentão. Nossa, muito. Deus é muito bom. Então, olha isso, gente. Foi muito plano de Deus mesmo, porque de um dia para o outro, né? Imagina se você aceita um e depois de, sei lá, 15 dias que vem a outra, ou tem mais algum processo numa fase de entrevista, sei lá. Então, deu tudo certo Total. mesmo. E aí E você eu quero aceitou, né? salientar, aceitei, mas eu gostaria muito de salientar que em todas as entrevistas, todas as que eu fiz com os recrutadores pelo telefone, com os recrutadores pessoalmente, com o banco por telefone, com o banco pessoalmente, meu inglês não era 100% lindo e maravilhoso. Cometi Tá. vários erros, vários mesmo. Assim, tem até uma entrevista com um recrutador que eu gravei. Ele me preparou para a Hum, entrevista com o banco. E eu gravei. aham. E eu ouvi outro dia, eu falei, gente, olha só o tanto de coisa que eu falava errada. Então, assim, eles estão acostumados com os imigrantes que Hum, vêm e que eles não vão ótimo. falar 100% inglês perfeito, entendeu? Uhum. E eu acho Mas isso não é muito por um erro de importante para. gramática que você vai perder essa vaga, né? Por exemplo. Exatamente, não só de gramática, mas de De pronúncia, Bé, pronúncia. de palavra realmente errada, que Nada. são parecidas em português, a gente acha que tá certo, e às vezes Uhum. não tá, Ah, entendeu? ótimo. Então, Ah, assim, legal você eles são faz, muito trazer isso. compreensivos. Que bom. Acho que o pessoal fica um pouco mais. Diminui um pouquinho o medo, te dá mais coragem, dá mais esperança e de vontade mesmo de tentar, de arriscar, né? Que bom, Elo. Obrigada por compartilhar com a gente e parabéns, né, por você ter conseguido. Eu nem imagino o dia que você assinou o contrato, com o quão feliz você ficou. Gente, Nossa! era surreal. Eu ficava assim,
tá acontecendo isso? Eu tô indo lá mesmo fazer isso? Tem certeza? Ai, gente, é comigo? Não tô sonhando? Foi Ah, que assim, demais. surreal. Foi uma Mas coisa é algo que assim você de Deus. lutou pra ter, então foi muito merecido, né? E por isso que é melhor ainda. Então, parabéns. E seu pai falou, Elô, nunca esqueça, tudo posso naquele que me fortalece. É, exatamente. Verdade. E Deus é qual área sempre que à o frente. seu... Verdade, amém. Qual área que o seu marido trabalha? Ele também trabalha no setor É a área... financeiro, então, na área financeira também, com uma empresa que faz Ah, análise e tal, legal. de investimento para empresa financeira. Ah, bacana. Os dois, né? Nessa parte Somos, aí. somos os dois nessa área aí. Bacana. E ele também, para conseguir o trabalho, foi difícil, foi mais fácil, assim, só para o pessoal Então, que às vezes tem gente, curiosidades. sim, sim. Não, ele, assim, tem uma história totalmente diferente da minha e tal. Ele estudou desde cedo em colégio bilíngue. A faculdade que ele fez Uhum. foi na Austrália já. Então, o inglês dele é, assim, muito, Ah, muito bom, entendeu? Sempre foi aham. muito bom. E ele, assim, quero até falar aqui, né, gente, fazer uma declaração Na para o meu declaração. amor. Ele é Vai, vai lá. muito inteligente, assim. Ele é sensacional. Ele é, assim, foda. Ele é muito bom no que ele faz, entendeu? E ele foi contratado na primeira entrevista que ele fez. Na Ai, parabéns. entrevista. E assim, Falou, é e você. é Olha que você. demais. Foi assim, entendeu? Tanto que foi muito engraçado. Eu tava no banco trabalhando, aí eu sabia, eu tava na expectativa, né, que ele ia sair da entrevista e ele ia me falar como foi. E pela minha Uhum. experiência, demoraria um pouco para as coisas acontecerem. Então, assim, eu tava querendo saber como foi e tal, não sei o quê. Aí ele me ligou e falou: fui contratado. Aí eu, Hã? quê? Como Você foi assim? contratado? Fiquei, tipo, chocada. Tanto que todo mundo olhou assim pra minha cara, tipo, no banco, né? Não entenderam bulhufas que eu falei, porque eu falei português, obviamente. Aham. Mas eles falaram, o que foi? O que foi a entrevista do seu marido? Eu falei, gente, ele foi contratado. Aí, uma amiga minha virou pra minha chefe e falou assim, nossa, se ele era tão bom, eu devia ter chamado ele pra vir trabalhar aqui. Tipo, eu falei, Ah, que nossa, legal. gente, não faz de mim. Ah, que legal. Mas assim, né? É bom para mostrar também que aqui não é porque você é migrante que você não tem oportunidades, né? Ele estava totalmente preparado e eles reconheceram isso e que bom. Parabéns, então, casal, pro casal. Muito obrigada. Ó, é a Palha. Ai, não sei se eu vou ler certo, É hein? minha mãe, é Palhanapa? minha mãe. Palha Nossa, na mãe. pá. É. Palhanapá. Ela disse, desde muito pequena sempre dizia, mãe, acho que o meu lugar não é ficar no Brasil. O sonho se realizou. Verdade, se realizou. A Sim, mamãe deve estar com muito orgulho, né? E a sua avó disse, te amo sim. muitão. Beijos. Obrigada, gente. Todo mundo que tá Ai, gente, ficam fazendo participando. esse negócio, eles vão me fazer chorar. Eu tô tendo que segurar Ah, aqui. é Tô tendo o, que segurar no o semblante. quadro, o quadro como é que se diz lá? De homenagens para Elô. Mas é merecido, né? Com certeza a família fica com muito orgulho. Ai, muito E obrigada. vamos ver o que mais. Tanto assunto, né, gente? Pra gente não se perder aqui. Mas a gente ainda tem 10 minutinhos. Então dá pra gente finalizar bem legal. Eu acho que foi isso. Eu ia perguntar o que que você mais gosta daqui de Londres. O que eu mais gosto aqui de Londres? Eu acho que quando eu cheguei aqui e eu vi a facilidade e o valor que é pra gente viajar dentro da Europa, Hum. eu enlouqueci. Te Foi entendo. bem, foi bem aqueles assim, ai, gente, problema de, sei lá, que problema ridículo isso, tipo, pra onde eu vou primeiro? Porque eu fiquei tão perdida que eu não sabia É nem pra onde que verdade. eu ia primeiro, entendeu? Uhum. E então é isso, acho que a coisa que eu mais gosto aqui é isso e também a diversidade de pessoas assim, de todas as nacionalidades, você ter contato com todas as culturas e fazer amizade com gente que você nunca imaginou que você ia conhecer, e eu acho isso Uhum. sensacional. Ah, bacana. E no seu trabalho, com certeza tem outros imigrantes, né? Você tem essa convivência no trabalho também. Sim, tenho. Tem a minha chefe, Tra- ela é britânica, tem outro britânico, são quatro britânicos e acho que três ou quatro também que são imigrantes. Então é muito legal essa troca que a gente tem. E é engraçado, porque assim, Nossa. antes eu tinha muita Uhum. vergonha de falar e de ser eu, porque eu sou isso, entendeu? Eu falo, eu sou expressiva, eu gosto de fazer Uhum. piada. E quando eu cheguei, eu travei um pouco. Então eu parecia a menina tímida.
E eu não Aham. É, fica conseguia outra personalidade, né? totalmente. E eu não conseguia me expressar, entendeu? E aí, assim, hoje eu já perdi o medo, porque eles me receberam muito bem. E assim, eles me corrigem. E eu peço pra eles, eu falo, gente, eu quero que vocês me corrijam, porque eu não quero criar um hábito de ficar falando uma coisa errada pra sempre. Ah, ótimo, Então, aham. assim, falem pra mim, entendeu? O que eu tô fazendo de errado. E hoje eu falo mesmo errado, aí eu brinco com eles. Mas Eita. entenderam, não entenderam? Então é isso que importa. É, igual você até comentou nos seus stories, né, essa semana, que. Ou você contou pra mim agora, no particular. Ixi, agora eu não lembro. Mas assim, É. que a sua chefe disse, né, que parece que você mudou, porque agora você é espontânea, você é falante. E aí você falou que foi por causa disso, realmente. Com o tempo a gente só tem a melhorar, né? Sim. E E se foi uma coisa soltar que e conseguir ser quem a gente é em inglês. totalmente. E foi uma coisa que ninguém tinha me contado antes, e eu percebi por mim que a nossa personalidade muda. Nós somos É, outra verdade. pessoa no outro idioma, porque a gente não se, consegue se expressar da mesma forma, as expressões não são iguais. E tá É tudo mesmo. bem, entendeu? Você Uhum. vai se achar, em algum momento você vai se achar. Vai se achar, tem que correr atrás, né? Ó, vamos lá ver o que o pessoal tá falando, ó. Fui pra Inglaterra, merecido, sua trajetória é linda, Elô. A Ká disse, você é A inspiração, sua, Elô. Aí a sua, é maravilhosa. verdade, difícil ser a gente mesmo em inglês sem saber muito do inglês, é mesmo. Eu mesmo sou É. tímida, nossa, sou tão quieta, Então, gente, é complicado mesmo. né? E o Boitega disse, Elô é incrível, sucesso pra ti e pro Felipe, grande abraço. Ah, meu amigo. A minha irmã mandando coraçõezinhos. E Fardim disse: Olá, gente, estou aqui no Brasil. Olá. E a sua mãe disse: Nasceu para brilhar. Olha que maravilha. Mãe é suspeita, né, gente? Mãe é Ah, mas suspeita pra quando a mãe falar. fala, né? Nasceu mesmo. Tá brilhando aqui em Londres, com certeza. E aí você continuou Ah, nesse mesmo banco que você entrou? Você não trocou? Tá no mesmo ainda. tô no mesmo Você gosta de ainda. lá? O que que você acha? Tem planos? Sim, eu gosto muito e assim, uma coisa que eu prezo muito, e eu falei isso em todas as minhas entrevistas, é uma coisa que é real pra mim, é o ambiente de trabalho. Eu Uhum. prezo muito por um ambiente amigável de trabalho. E foi esse um Ah, dos bom. motivos pelo qual eu escolhi esse banco que eu trabalho hoje. Que, inclusive, o outro banco, que foi o que eu neguei, eles estavam pagando até um pouco mais. Uhum, olha. E eu prezo tanto por isso que eu escolhi esse justamente por esse motivo, entendeu? Porque Uhum. é um Dinheiro lugar. não é Hoje não tudo, que a né, gente. gente? Dinheiro não é tudo na vida. Tudo bem que hoje a gente está numa situação difícil por conta do É, coronavírus, a gente claro. está trabalhando de casa, né? Mas nós passamos muito tempo com as pessoas que a gente trabalha. Uhum. Então é uma coisa que eu prezo muito, entendeu? É, pelo bom relacionamento, pela vibe do lugar e tal. Aquele quentinho que Deus dá no coração, né? Que já É falei aqui. ótimo. Uhum. Ai, que ótimo, maravilha. A Caroline disse: se não fosse a Elo, eu não teria saído da minha zona de conforto. Linda. Parabéns, Elo, por ser inspiração. Para mim mesmo, você é inspiração, já te falei isso. Ai, Essa linda. questão de ter coragem, de enfrentar o inglês. E sabe, eu gosto de conversar com pessoas assim. A ideia mesmo de fazer as lives e trazer vocês aqui é porque às vezes tem gente que fala assim: ah, não, saiu do Brasil, você só pode trabalhar na faxina e na obra, por exemplo, só delivery e tal. E não é isso, gente, não é Não é, desmerecendo. Eu gente. trabalho nessa área, eu tenho muito orgulho. Ontem mesmo eu fiz um vídeo falando sobre isso. Mas eu acho que se você tem essa vontade, você tem que correr atrás. Às vezes também a pessoa não quer mais falar, cansei da vida empresarial, eu quero ficar aqui no meu cleaner, pronto, ok. Mas se você Sim. tem vontade, você tem que correr atrás. A Elo é um exemplo disso. Eu quis trazer ela para vocês verem, depois vão lá seguir o perfil dela também, acompanhar, né? Porque não é impossível. Eu conversei com a Ixi, esqueci, Mariana, que mora na Alemanha, ela é arquiteta. Então, imagina você trabalhar na sua área falando em alemão, sabe? Nossa. A, a Mila também, que é arquiteta na Itália, conseguiu validar o diploma dela. Então, assim, gente, é possível, tá? Nós É possível, brasileiros temos gente. muita força de vontade, a gente trabalha muito bem. E quando a gente chega em qualquer lugar, só basta se esforçar que, por exemplo, aqui tem oportunidades, a gente viu para Elô, para o marido dela, eles conseguiram. Então, sonhem, né? Não, como é que é a frase do sonho, Lu? Não Não deixe que o deixe que sonho, sonhos sejam apenas sonhos. apenas sonhos. Vamos fazer aí tornar realidade, né? Vamos ver o que o Sim. pessoal tá falando. Ó, minha mãe, oi E outra mãe. coisa. Oi! Ah, ela disse a cada live, vejo quantas pessoas, filha, têm a mesma vontade de você, conhecer outra cultura, outra língua, outros lugares. Verdade, mãe, muita gente. É E ela, para verdade. complementar, ela falou, verdade, você correu atrás do seu sonho, né? Estou, Ai, que sim, eu queria linda. morar fora e a gente vai indo. Sim. E a E sua mãe, outra, ai que Dé, linda sabe uma aqui, ó, o coisa? final da, ai desculpa, das mães, só ler sua.
Ela disse, Elô sempre enfrentou todos os desafios e dificuldades, sem desistir. Ai, gente, Vamos para. chorar aqui. Alguém dá um print aí dessa parte das mamães. Dá um print aí, gente. E se eu for dar, vou perder aqui. Será que alguém vai dar? Será que alguém Não vai sei, dar? Espero que não sim. sei, vamos ver, depois a gente responde. Mas É, uma coisa que eu queria falar pra desculpa. você, Dé, é o seguinte, né? Você falando dessa parte e tal. Assim, é muito, assim, lindo você expor isso e não é vergonha nenhuma, é isso que você falou. Não é vergonha nenhuma, você tá batalhando, você tá conquistando as suas coisas. E se você tem um Sim. sonho, Dé, esse que seja só um step para você daqui para frente ir para outro, ir para outro, ir para outro. Então assim, é um degrau e que faz parte da nossa caminhada, entendeu? Então Uhum. assim, parabéns para você também, Ah, entendeu? obrigada, imagina. Uhum. Parabéns, porque, e assim, eu acho engraçado que tem muita gente que às vezes vem pra cá e por conta do inglês e tal, não que a pessoa não tenha capacidade, óbvio que a pessoa tem a capacidade, Uhum. só que por conta do inglês acaba trabalhando em alguns outros empregos informais que não é o emprego dos sonhos e tem vergonha disso. Gente, isso não é Verdade. vergonha nenhuma, né? Pelo Uhum. contrário, é um orgulho. Olha onde você chegou, olha onde você tá e você só tem a crescer com isso. É mesmo. E também, só pra gente complementar essa parte, eu acho que às vezes a pessoa, ela tem muita coragem estando no Brasil. Então, já chegar aqui já foi um passo muito grande. Conseguir a Sim. cidadania italiana já foi um passo muito grande. E às vezes tem pessoas que chegam aqui e parece que perdem aquela coragem, sabe? Fala, ah, não vou Uhum. conseguir falar inglês. E, tipo, sabe, assim, eu percebo muito conversando com pessoas que parece que aquela coragem que tinha no Brasil chega aqui e não sei o que acontece. Às vezes fica com medo porque fala, não, preciso pagar minhas contas, igual eu te falei, a gente chegou aqui, eu falei, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu vou pensar em estudar inglês É. depois. Então, beleza, fui correr atrás, mas aí eu não posso me acomodar. Essa palavra que eu gosto sempre de usar. Eu sempre tenho que estar Sim. buscando para não ficar acomodada, né? Eu falei, eu não quero morar aqui 5 anos, Sair da falar, zona de nossa, eu não conforto, aprendi nem né? inglês, por exemplo, né? Isso, então não adianta sair só da do Brasil, né? Chega aqui, você também cria uma zona de É. conforto, E dói, né? gente. Sair da zona de conforto É dói. difícil, É né? É dolorido, difícil. É entendeu? verdade. Mas tem que E, por- fazer isso pra gente crescer, não é, tem jeito. e aqui em Londres ainda, se você quiser viver numa bolha brasileira, você vive. Você vai no É. restaurante brasileiro, no médico brasileiro, no mecânico, na manicure, cortar o cabelo. Você consegue fazer isso. Só que vai chegar um momento que, por exemplo, vai ter algo que você vai ter que resolver em inglês. E aí? Não vai ter nenhum brasileiro ali para te ajudar, É. né? Tudo bem que todo lugar aqui Exatamente. tem tradutor, mas a gente precisa, né? Eu preciso desse Precisa, empurrãozinho aí. precisa. É o que eu falo para as pessoas que vêm para cá. Falar assim, ótimo. Eu também gosto de me cercar de amigos brasileiros porque é diferente a conversa. Às vezes você Uhum. precisa de uma proximidade, Sim. mas não viva numa bolha de brasileiros, porque você vai estar vivendo no Brasil, No fora do Brasil. Brasil. É isso que você quer É. para você, né? Tipo assim, realmente viva o lugar que você tá, né? Isso é um conselho Precisa que eu dou pro conhecer a pessoal que vem. cultura mesmo, né? A gente tá na Inglaterra. O que será que eles comem? Onde que eles Exatamente. vão? Conversar mesmo com Quais são as eles, né? piadas, as Porque senão expressões? você vai embora e nem sabe o que acontece, né? É, exatamente. Verdade. Boa, Elo. Ai, amei nossa live. Tinha mais umas coisas que eu ia te perguntar, mas eu acho que já vai dar o tempo. Fala pra gente só o que você não gosta daqui e depois eu leio as últimas mensagens, tá? Então quem tiver mensagem vai mandando aí rapidinho. Tá bom. Eu acho que eu não gosto daqui, né? São dois fatores, assim, complicados. Obviamente, a falta que a família e os amigos fazem, né? Que os amigos também são a minha família. E apesar de eu ser um pouco desapegada, tá, gente? Então, assim, isso é uma coisa que é difícil, porque eu sinto falta, obviamente, do convívio, da saudade, mas ao mesmo tempo não foi tão difícil pra mim, porque eu sou um pouco desapegada dessas coisas. Uhum, Mas, além disso, eu acho que o inglês, né, que foi no começo eu dei uma travada, e o clima. Quando uhum, começa a ficar com menos sol, eu já sinto. E eu fico bem pra baixo, assim, é uma coisa que uhum, mexe bem comigo. aham. E dura muito tempo, né? Muitos meses. Vitamina D na veia, né? É, Tom, que comprimidinho da é verdade. felicidade. Mas é aquilo, né, que eu sempre falo, gente, nada é perfeito, nenhum país do mundo é perfeito, sempre vão ter coisas que você não gosta. E a vida é assim, né? Aprender a conviver com os pontos positivos e negativos. E eu acho também que se você chegar um momento que falar, não, não é mais pra mim, eu não gosto mais daqui,
bom, bora para outro lugar, voltar pro Brasil, seja o que for. A gente não tem que ter vergonha também. Muita gente não tá mais feliz aqui, mas não quer dar aquele braço a torcer, sabe? De falar, ai, vou voltar pro Brasil porque deu errado. Não, gente, não é que deu errado. Tudo deu muito certo. Todas as experiências servem, né, pra nossa vida. Só que chega um momento que às vezes você não quer mais. E não tenha medo, Sim. né? De E tá voltar, tudo ir para outro bem, né? país. Tá tudo Não, bem, tá tudo ótimo. O importante é se sentir bem com suas escolhas, né? exatamente. Então, vou só terminar de ler as mensagens pra gente finalizar. Falamos bastante, Elô, mas muito obrigada, foi ótimo. Ai, eu que Ó, muita agradeço, gente adorei. mandando coração, palminhas. Minha mãe disse, Débora está feliz, não tem vergonha no trabalho que realiza, que as É amigas isso dela aí. comentaram isso. A Sônia do Carmo Almeida falou parabéns pela coragem. A sua mãe disse, o conhecimento adquirido por vocês, meninas, é a maior riqueza que levarão para a vida toda. É isso. Verdade. A chefe é sua sogra, né? Minha Essa sogra. guerreira merece honra, construiu um sonho através de Deus e da força de vontade. Parabéns, I love you. Eita, E lasqueira. a Su, fui para a Inglaterra, disse: Meninas, a live foi incrível, super alto astral e inspiradora. Parabéns. Obrigada, Linda, Su. Não tinha obrigada, como Su. não ser alto astral, né, com a Elo. Ai, A gente, Cá... eu não consigo manter a pose, gente. Imagina, assim que é bom. Espontânea. A Cá disse: Obrigada pela live, meninas, eu adorei. A sua mãe, que Deus abençoe vocês ricamente, o caminho de vocês, sucesso, muito obrigada. Amém. E a sua avó, né? E quem o diga, meus queridos. Linda, Obrigada. vó. Beijo. Beijo para todo mundo. E para finalizar, a última mensagem da minha mãe. Parabéns, meninas, pela determinação, foco e coragem. É E isso a aí, Sheila, gente. obrigada pela live. Só fez crescer os meus sonhos. Ah, que Ai, que demais. bom. Acho que então chegamos no objetivo da nossa live, né? Com certeza, Conseguimos Dé, muito alcançar aí. obrigada. E muito obrigada pelo convite. Eu acho que essa nossa exposição também inspira muita gente, é muito importante. Verdade. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Vão lá depois, eu deixar as informações da Elo aqui. Vão seguir o perfil dela, conhecer, ver as palhaçadas dela lá nos stories, dar Ai, meu Deus do risada. céu. Não vão Eu não, adoro. gente. Bom, e a live vai ficar salva para quem chegou no finalzinho poder assistir depois tudo. Então, um beijo e até a Beijo, próxima, Dé. gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Imagina.